Estamos ao vivo para o nosso chat English U. Aguardar mais um pouquinho aqui para convidar o nosso amigo Gabriel Segundeiro. Opa! Bruno já está online aqui, nosso aluno Bruno Henrique. Guardar o Mr. Gabriel Segundeiro para a gente começar nosso chat English U. Estou um pouco rouco hoje, mas vai dar tudo certo. Bem-vindo, Mr. Bruno, bem-vindo, Henrique, bem-vindos à nossa live, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, grande abraço, meu amigo, de Sorocaba, se eu não me engano, Luiz Gustavo está em contato com a gente aí. Estou aguardando o Gabriel Segundeiro entrar para a gente começar o nosso chat English U, a edição 13, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Iago, também bem-vindo. Burger entrou, Gabriel Segundeiro já está na área. Vamos bate-papo, sem enrolação. Vamos ver se o áudio tá bom. Se estiver bom aí, deixa nos comentários como é que tá o áudio. Opa, Gabriel. Mr. Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Estou ouvindo a sua voz, Ah, mas a sua imagem está um pouco parada para mim. Vê como é que tá aí para você. Se eu preciso ah, mudar alguma coisa aqui. Eu decidi não usar o microfone, o fone, porque é mais livre aqui para mim. Mas se estiver ruim, eu coloco, a gente dá um jeitinho. ok, vamos lá. Vamos ver por que que eu não estou aparecendo. Ó, Opa, o Brunão já deu o Bruno Henrique ali, nosso aluno online, já disse que o áudio tá bom. Legal, Bruno, brigadão, viu? sim, A ótimo. imagem também. Abraço, Luiz. Abraço, meu brother. Vamos Luiz fazer o que... seguinte, Ricardo. Vamos lá, eu vou apertar o X aqui e vou pedir para você me chamar novamente, porque eu ajustei. Eu acho que agora vai dar certo, pode ser? Perfeito, perfeito. Enquanto isso, dá tempo do pessoal ir entrando aí, a gente começar legalzinho. Vai lá. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Oh, agora sim. Legal, que bom. Espera aí Oi, só um pouquinho. Opa, segurou um pouquinho a imagem. Tá, será que eu... a imagem está segura de novo. E você consegue me ver? Sim, vejo você, ouço você perfeitamente. Eu ouço você perfeitamente. Igual aconteceu no último chat também com o Israel, demorou um pouquinho para Certo. ele aparecer. E logo depois ele apareceu. Mas também com o Gabriel da Nicarágua, a gente teve que usar só a voz, né? Mas vamos lá, Ah, vamos esperar tá. um Vamos lá, pouquinho. vamos indo. Vamos esperar só um pouquinho. Uhum. Eu vou tirar o fone, deixa eu ver se não é o fone, Ricardo. Pode ser também, faz aí alguma coisa. Mas não é, eu tiro o fone, deixa eu ver Isso. aqui. O áudio continua bom. Se você quiser, eu posso excluir você e chamar de novo. Ok, Enquanto vamos o lá. pessoal vai entrando. Sim, ok. Vamos lá, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Até acertar, a gente continua. Vamos. Vamos lá. Bom, minha imagem está aparecendo, mas está congelada ainda, me parece, Exato, exato. É isso que está acontecendo. Ricardo. Ah, puxa vida, não sei o que te Vamos dizer. esperar carregar um pouquinho. Ela está em Ok. círculo, assim, talvez seja Ah, isso. tá. Ok, vamos lá, Tá. vamos Ó, aguardar. enquanto o pessoal está entrando aí, né? Uns entram, outros, né? Às vezes está na correria ali do dia a dia ainda e sai, Certo. dá esse tempo. Bom, enquanto isso, eu vou fazer uma introdução aqui até que a imagem apareça, senão a gente usa o áudio mesmo e segue, combinado? Combinado.
O áudio está muito bom, tô escutando muito bem, e você também, né? Então, Sim, legal. ouço você perfeitamente. Certo. Legal. Bom, esse é o nosso Chat English U, a edição, o episódio número 13, né? E ele acontece toda sexta-feira, né? Normalmente no período da tarde ou à noite. E eu tenho uma novidade para contar, que a gente vai mudar o dia, até para ficar mais fácil para as pessoas acessarem, né, Gabriel? A gente conversou disso. Sim, exatamente. E esse chat, então, ele é um bate-papo, né? O que, que é o Chat English U? A gente grava dicas de inglês, né, diárias, com dicas curtas, vídeos de 40 segundos até aí no máximo 3, 4 minutos, né? E Exato. o nosso Chat English U, ele já é um conteúdo mais abrangente, né? Um bate-papo, como se diz o nome chat. É um Exatamente. bate-papo sobre um conteúdo mais amplo sobre o aprendizado de inglês. E sempre a gente tem um tema, né? E hoje a gente tem um tema, algum assunto, e é um bate-papo aí de meia hora até no máximo aí 1 hora, né? No mínimo meia hora, no máximo 1 hora, para clarear aí para quem está começando a aprender inglês agora, a estudar um idioma, o inglês no caso, para também aqueles que já estão estudando e ainda estão um pouco perdido, quer se encontrar ali, dar passos mais largos, né? E aqueles que ainda vão começar também, não é isso? Exatamente, exatamente. Legal. E aí, nos chats anteriores, normalmente eu bato um papo aí com ex-alunos que estão morando fora ou que estão vivendo um momento de intercâmbio, alguns amigos que eu tenho fora do país, por exemplo, como eu disse, o Gabriel Urroz, lá da Nicarágua, falou com a gente também a experiência dele com o aprendizado do inglês, do português também, né, que é o segundo e terceiro idioma dele, não é? Sim, sim, eu assisti Isso. a esse bate-papo. Infelizmente, nós não pudemos ver a imagem do Gabriel, mas foi muito interessante você ver que através do inglês, porque foi através do inglês que você Uhum. conseguiu encontrá-lo também. Não, não, obviamente, vocês estavam no mesmo lugar, mas o primeiro contato foi através do inglês, né? Porque é o idioma que Uhum. liga o mundo, não é verdade, Ricardo? Se você ver uma pessoa, ao ver uma pessoa, o primeiro contato, puxa vida, eu estou fora do meu lugar, né? Que você estava fora do Brasil. Foi com o Era inglês e no depois Chile, vocês no Chile. descobriram, né? No Chile, exatamente. Agosto do ano passado, isso. Exatamente. Obviamente, você foi com o espanhol também, né? Mas é o Exato. mesmo princípio do inglês. É um idioma, é o aprendizado de um novo idioma que abriu essa oportunidade para vocês se conhecerem, o que foi muito bom. Exatamente, exatamente. Bom, massa, massa demais. Então, a intenção do nosso chat é esse, né? Antes de eu falar da mudança aqui, da gente entrar no assunto, eu quero apresentar quem é o Gabriel Segundeiro que eu estou conversando hoje, que vai me auxiliar aí, vai nos auxiliar nesse bate-papo, né? Nós preparamos um conteúdo muito legal aí, um bate-papo bem legal, umas perguntas para que a gente consiga chegar num resultado legal aí no final desse chat. Bom, Gabriel Segundeiro, por que desse nome Gabriel Segundeiro, né? Será que Você segundeiro consegue... deve ser descendente de húngaro? Ai, Verdade. ai. Não, segundeiro Bom, simplesmente, pessoal, é um termo muito utilizado no meio musical, especialmente no meio sertanejo. Em outros meios é totalmente esquisito, esquisito mesmo. Mas é porque é uma pessoa que faz segunda voz, principalmente em músicas sertanejas. E o pessoal uhum, brinca que quem faz segunda voz é segundeiro. E eu pensei, quando eu participava de uma dupla sertaneja chamada Edu Alves e Gabriel, e uhum, depois nós paramos, o Edu continua, eu continuo com o Edu, mas como parceiro, mas não nos palcos, e eu pensei em mostrar o que eu fazia de segunda voz através de um canal no YouTube. Eu falei, puxa vida, se eu pôr só Gabriel, puxa, vai ficar uhum, mais um Gabriel. Eu falei, vou pôr Gabriel Segundeiro, já que Segundeiro, o pessoal brinca, e aí, Segundeiro e tal, e ficou Gabriel Segundeiro. uhum. Legal. Então, ele já deixou a explicação aí, o porquê do nome, o porquê Gabriel Segundeiro, e eu quero explicar também não uma parceria, mas uma amizade, um tempo e toda a proximidade que a gente tem. Bom, para quem não conhece, ó, eu lancei um livro em março, um pouquinho antes de começar a pandemia, no dia
13 de março eu lancei esse livro aqui, ó. Lembra, Gabriel? Lembro sim. Aprenda Uma a se sexta-feira comunicar maravilhosa. Aprenda a se comunicar em um novo idioma e adquira fluência por consequência. E o Gabriel Segundeiro, eu vou explicar aqui, antes da gente começar a falar, enquanto o pessoal entra, enfim, ele tem vários dons aí, né? Inclusive com a música, por isso Gabriel Segundeiro, mas um deles é trabalhar assim com arte final, né? A criação de artes e também um português muito bom. Eu sempre elogio ele por isso, trabalha com isso há um tempo, e ele não só cuida de todos os materiais, né, que a gente posta todos os dias, que eu posto, né, sobre dicas de inglês, não só a edição dos vídeos, mas as artes das capas dos vídeos, enfim, toda a diagramação ali, não sei se eu posso chamar assim, o Gabriel que cuida. E foi ele que fez também a capa, ele que produziu a capa desse livro. Não só a capa, mas a contracapa também. E ele participa aqui no livro de duas formas. Isso, né, Gabriel? Tá me ouvindo? Sim, exatamente. Ele deixou a mensagem aqui no final, né, na contracapa do livro, né? A parte final, a mensagem sobre a experiência dele com o inglês, ensinando inglês também e aprendendo, né, quando aprendeu inglês. E, né, toda essa arte aqui, então, foi uma alegria ter aí a sua produção, seu cuidado. Tive uma alegria imensa também, a recíproca é verdadeira, meu irmão. Uma alegria mesmo participar. Foi tudo coisa também que participei, tem foi verdade. Aqui, outra coisa que tem nesse livro aqui é um depoimento seu também, né, de professor, porque você também deu aulas presenciais, né, aqui na cidade de Limeira, na unidade da English U, né, por um bom tempo. Sim, né, tanto para o módulo beginner, né, até o pro intermediate, também para o intermediate, também para o advanced. Foi isso mesmo, exatamente. Foi uma experiência maravilhosa e como resultado dessa experiência é uma parceria que perdura até hoje, mesmo depois de eu não estar mais dando aula presenciais, mas o fato de eu saber a essência desse método, acreditar e saber que vale a pena fazê-lo chegar a mais pessoas me ajudou e me incentivou a estar nessa parceria. Obviamente, o primeiro motivo é a nossa amizade. Legal. Então, deixa eu contar, porque não é pouca coisa que o Gabriel faz, pelo nome aí, Gabriel Segundeiro, e todas essas coisas. Então, as artes, também a criação dos e-mails, quem já é cadastrado, quem não é cadastrado e está acompanhando aí, pode entrar no nosso site englishu.com.br, você vai ver um pop-up lá, você se cadastra para receber conteúdos gratuitos. E a gente sempre faz um chat. E esse bate-papo, quem cuida dessas mensagens, né, é o Gabriel Segundeiro. Ele que elabora, claro que dentro de um contexto todo aqui nosso, né, Gabriel? A gente está sempre em contato para passar a melhor informação com a essência que é o nosso bate-papo do chat de hoje, né? Sem perder a nossa essência. Sempre o principal é a essência, exatamente. Exatamente. E aí, tem o seu canal do YouTube e do Instagram, fala aí para o pessoal acompanhar lá as suas dicas de segunda voz, é muito legal também, de música, né? Exatamente. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu posto normalmente um vídeo por semana onde eu mostro como eu faço as segundas vozes das canções, especialmente as músicas sertanejas, mas eu gosto de qualquer canção que tenha a segunda voz, música brasileira e internacional. Importante, se é uma música que me toca, que me faz sentir bem ouvindo, eu coloco lá. Então eu ensino como eu faço. Ensino, na verdade, eu mostro. É apenas eu mostro como eu faço, e tanto no YouTube quanto no Facebook. Para procurar é só digitar, por exemplo, youtube.com ou facebook.com ou instagram.com/Gabriel Segundeiro. É o único que vai estar lá com esse nome. Isso aí, é o único. Muito legal, eu acompanho os vídeos, modéstia à parte, esses dias eu estava, essa semana, mexendo em algumas coisas
na escola, né? Eu sempre estou ouvindo música conforme eu estou estudando, fazendo alguma coisa, trabalhando e estava ouvindo uma composição sua, né? Que além Sim, de você me mandou. músico, então além de ajudar o pessoal aí, mostrar para o pessoal como fazer segunda voz, você também é compositor. Exatamente, exatamente. Eu arrisco-me algumas letras e algumas melodias. Você entende bem do assunto, né? Na verdade, ó, essa semana você falou, nossa, Ricardo, acho que foi hoje ou ontem que a gente conversou. Ricardo, você faz muita coisa, tem muita coisa, eu acho que não é só eu não, hein? É. Esse- a gente acaba fazendo sempre de tudo um pouco, né? O que é natural, a gente acaba seguindo por esse caminho, é muito gostoso. Eu gosto muito. Exato. E eu também sou compositor, então a gente tem esse elo aí, né? Já Uhum. compomos uma música juntos também. Aliás, Sim, eu compus a música, você completou ela lá comigo, fez essa sim, parceria. Enfim, isso é muito legal. E eu, muito não, bom. eu sei que não tem nada a ver com o nosso bate-papo de hoje, assim. Aliás, não tinha nada a ver, Uhum. mas a música, o aprendizado da música, né? Tanto para cantar, quanto até para compor, quanto para cantar, a gente usa o mesmo lado do cérebro para aprender idiomas. Então é bem legal deixar essa informação, né? Sim, legal Quem, demais. quem já toca instrumento vai ter uma facilidade para aprender idioma, vai aprender com mais naturalidade. E, por exemplo, você fala inglês aí muito bem, né? Como a gente já vem sempre aí auxiliando muitos alunos, e já tocava instrumentos, já cantava Sim, também, e isso ajuda muito, não ajudou você? Não é nem o ajudou, tema, ajudou. mas você pode confirmar isso, não? Sim, ajudou sim, mesmo sem saber dessa informação, que eu soube há bastante tempo, mas através de você. É, Certo. eu acho que assim, eu vou falar, mas sem pensar nessa ligação. Eu acho que o que vai ajudar bastante é talvez o fato da disciplina ser necessária nas duas situações. Tanto, Exatamente. tanto, tanto no instrumental, aprender um instrumento musical ou a prática do cantar, quanto do aprendizado do idioma. Mas, e a perseverança? Ricardo, a perseverança é muito necessária. Cara, a disciplina, a perseverança e, obviamente, gostar, ter o amor. O amor não só por aquilo que você está estudando, mas por onde você vai, pelo destino seu. Falar, puxa vida, Uhum. que legal, eu vou chegar lá. E o instrumento é isso, você conseguir tocar uma música, fazer um acorde no instrumento musical, cantar uma música ali e saber que você cantou, ficou bonitinho. Puxa vida, é a mesma sensação de quando está aprendendo um idioma, quando você Exatamente. consegue falar alguma coisa naturalmente, fala, puxa, eu consegui me expressar no idioma. Eu acho que o que me chama muita atenção é a mesma sensação. Para mim, é a mesma sensação de alegria da música Perfeito. e do idioma. Perfeito, concordo plenamente, extremamente com isso. E aí então nós vamos pensar, eu não toco nenhum instrumento, então não vou aprender idiomas, não é isso, né? Não, não mesmo. É isso. Existe esse lado positivo, né, de quem já começou, e o contrário também. Eu falo sempre para alunos que têm facilidade de aprender o idioma e vai aprendendo com mais naturalidade, que ele pode também tocar um instrumento, cantar, algo do tipo, porque tem essas determinantes aí, né? Sim. A dedicação, o processo ele vai da mesma forma, né? Ele Exatamente, chega. vai da mesma forma. O que eu penso, muita gente me diz assim, puxa vida, mas música é um dom, você tem que nascer com o dom. Uhum. Concordo, música também é dom. Tem gente que, por exemplo, com 14, 15 anos, pega um instrumento musical, parece que, meu Deus, que é isso? Qual a capacidade de se aprender? Mas não, tudo é aprendível. Tudo você consegue aprender, estudar, se aplicar, se tiver uma disciplina e um método para se seguir, o método, ou seja, um passo a passo para se seguir, consegue chegar. Cada um na sua, respeitando o seu tempo, a sua limitação, mas se consegue. É possível, Uhum. sim, sim, perfeitamente. É, e olha que legal, né? Na verdade, ó, eu comparo sempre, porque eu também já ensinei várias pessoas a tocar violão do zero. Isso foi uma coisa que eu fiz muito, eu gosto muito de ensinar o que eu sei. E eu não sou músico como você, que já tocou em bandas, né, que também tem uma experiência positiva com o palco, assim, mas eu posso ensinar aquilo que eu sei. E eu sempre falava assim, ó, a intenção, eu estou te ensinando para você
ter a base daquilo, saber que aquilo você pode alcançar e se tornar música é uma consequência, não é verdade? Exatamente. Então eu Exatamente. posso te dar uma base, você se descobrir com o instrumento ou com a voz, enfim, e a partir daí a gente as portas que abrem, igual o idioma. No caso, o inglês processo, é passo a passo dentro do processo. Se você vai ser professor um dia, é consequência, a fluência é consequência, né, Exato. disso tudo. E o que você precisa é se comunicar, e é isso que a gente vai te ensinar. Né? Então é Exatamente. basicamente isso. A fluência é necessária, é claro, você vai dominar o idioma, mas antes disso vem a comunicação. E no instrumento é a mesma coisa. Você começa com uma música, vai para a segunda, vai para a terceira. Ó, nós estamos falando de música aqui, está entrando Olha o lá. Marquinho Pio. Isso. Que Excelente são muitos, violonista, guitarrista, meu Deus. Esse cara toca muito. verdade. Então, eles podem confirmar isso aí também, esse bate-papo, esse início do bate-papo. E é bem legal, né? Porque você entra dentro do nosso tema de hoje, porque a intenção dentro do idioma é deixa eu focar na comunicação, deixa eu começar a focar naquilo que vai me levar para a fluência, e não focar na fluência para depois alcançar o primeiro passo, né? Então, Isso, exatamente. é muito É, legal isso. E quando você fazer, está aprendendo idioma também, né? sim, sim, e fazendo aliás, fazendo um paralelo com com essa questão do aprendizado do idioma e com o aprendizado do instrumento musical, você não vai começar a aprender um instrumento musical, falar, vamos fazer o seguinte, ó, beleza, você nunca tocou? Não, nunca toquei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar você a tocar a Nona Sinfonia de Beethoven. É verdade. Não vai começar dessa forma. Não, olha, você vai aprender como é que funciona o instrumento musical, você vai aprender a se comunicar com o instrumento, você vai saber os caminhos do Isso. instrumento, você vai fazer o que você quiser com o instrumento. A velocidade, a agilidade vem depois. Exatamente. Começa a aprender dos caminhos do instrumento e você vai se expressar da forma como que você quiser com o instrumento. É isso. Fechamos, então, essa visão de que aprender instrumento, aprender a cantar e aprender idiomas vai-se pelo mesmo caminho. Vai pelo mesmo caminho, exatamente. Legal. Ó, abraço, Marquinho Pio. Ó, os meninos, ele anotou aí no seu Gente comentário. fina. Abraço, Grande Marquinho. abraço. Então, legal, vamos lá então. Antes da gente começar, eu vou pedir para você falar aí sobre qual vai ser o tema. Você tem algumas perguntas para mim, né, Gabriel? Exato, Para a Ricardo. Olha gente só. abordar. Tem, Mas tem... Aham. antes disso, Gabriel, eu Sim, sim. gostaria de deixar claro aqui para o pessoal que nos acompanha, que vai ver esse vídeo depois, às vezes não está vendo agora ao vivo, mas vai ver depois por outros canais, por outras redes sociais, o nosso chat English U não vai ser mais de sexta-feira, né? Todas as Exato. sextas acontecer esse bate-papo denso sobre o aprendizado de idiomas, o foco da comunicação. Nós vamos mudá-lo a partir da semana que vem, a próxima quarta-feira, às Exato. 8 da noite. É isso? Exatamente. Quarta-feira, 8 da noite, dia 22. 22. A partir de quarta-feira, então, dia 22, toda quarta-feira, 8 da noite, vai ser esse bate-papo. Então o pessoal já vai se acostumando. A gente muda então da sexta-feira para quarta, que é o meio da semana, dá para o pessoal se adaptar. E eu vou pedir perdão, tem uma pessoa que nos segue, o Luiz, é um futuro aluno nosso, está se programando, ele mora lá em Portugal, Luiz. Que legal, hein? Ele não está acompanhando agora ao vivo, que ele mandou mensagem, Ricardo, vai ser meia-noite aqui em Portugal, não vou conseguir acompanhar. Eu falei, para quem nos segue, para quem já se inscreve no nosso canal, né, que já é inscrito também na nossa lista VIP aí de e-mails, né, gratuitos, diários, e também tem um contato conosco aí, independente da forma, vai receber, né, obviamente, esse conteúdo depois, né? E aí ele ficou muito feliz e tranquilo com isso. Então, horário de Brasília, toda quarta-feira, às 20 horas, Gabriel. Exatamente, é importante frisar que é o horário de Brasília, porque a gente alcança o Brasil Exato. inteiro e tem alguns lugares que são horários diferentes, mas às 8 horas da noite. Mas o importante, o legal de participar ao vivo é porque, puxa vida, eu quero fazer uma pergunta, tô doido para saber isso. O ao vivaço ele é top por conta disso, Isso. né? Mas Verdade. o legal é assim, não deu para acompanhar, esse conteúdo você vai tê-lo depois. Vai ser disponibilizado na íntegra, o que é espetacular.
Exatamente, legal. Então, abraço para o Luiz, que vai acompanhar depois, de Portugal. Abraço para o Pedro Sala, que da Espanha, que também mandou uma mensagem, deu um joinha aqui, e eu já sei, né? Ele já está ali também descansando esse horário, né? À meia-noite, embora é sexta-feira. Alguns vão trabalhar amanhã, né? Lá não é o caso Eu do vou, Pedro, mas eu vou um brincar, abraço. Ricardo. Lá também é sexta-feira? Agora não é mais, né? Agora não é mais. Já não é mais. Já não é mais. Tá, legal. Ó, só um resuminho, então, antes de você ir para a pergunta. Quem é o Ricardo Sim. Augusto? Se você não me conhece ainda, fazemos aí esse chat English U agora toda quarta-feira, às 20 horas. Um bate-papo denso, em torno de meia hora até uma hora. Um bate-papo com ex-alunos que moram fora, ex-alunos que moram aqui no Brasil e melhoraram aí, né, a sua carreira, no seu trabalho por conta do idioma. Também alunos que estão em processo, começaram o processo, estão estudando, com professores de inglês, como eu estou falando hoje com o Gabriel Segundeiro. Já falei com o Wellington também, que é nosso professor, já falei com a Bianca, ainda falta um bate-papo com o Iago ainda, né, nesse chat English U. Sim. Ricardo Augusto, eu sou o fundador da English U, uma escola que nós já trabalhamos aqui de forma presencial na cidade de Limeira há 7 anos e temos o curso online de inglês desde 2015 com o meu acompanhamento e também o acompanhamento dos outros professores aqui da English U. É muito legal aí os resultados e é isso que a gente mostra nesse chat English U. Eu sou pós-graduado em metodologia do ensino de língua portuguesa estrangeira, deu para entender, Gabriel? Sim, sim. Eu não Eu quis tenho uma atrapalhar, eu não queria interrompê-lo. Mas sim, sim. Eu tenho uma pós, então, em metodologia, criei esse material, venho a cada ano melhorando. É um material para brasileiros mesmo, aprender a se comunicar em inglês com segurança. Além do livro que eu falei no início, que faz parte da nossa metodologia, é o manual, né? O aluno, antes de começar a estudar a nossa metodologia, a gente pede que ele leia esse livro, um livro curto, dá para ler em 2 horas, né? E no mais tardar aí em um dia, tranquilamente, com 78 páginas, poucos capítulos, para tirar todo medo, receio de aprender idiomas e mostrar um novo caminho, né? Eu dou aula de inglês e de espanhol de forma presencial e online somente de inglês, porque ainda nós não temos o curso de espanhol de forma online. Tá, esse é o Ricardo, então. Legal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Gabriel Segundeiro e Ricardo Augusto, já está claro aí para vocês, né, quem Exatamente. somos e o que faremos, Gabriel. Vamos lá, Ricardo. A gente falou bastante aqui da comunicação, né? Até eu citei o instrumento musical, o fato da gente começar a aprender a se comunicar através do instrumento. E comunicação já vem o fato de se falar, ouvir, se expressar. Legal. Inclusive o título do seu livro, né? Aprenda a se comunicar em um novo idioma e a fluência por consequência. Então quer dizer que a fluência é o resultado do quê? Da comunicação. Ricardo, afinal de Uhum. contas, o que é comunicar-se em inglês? Essa pergunta ela é interessante porque a English U, repetindo, assim como o seu livro é focado, o método da English U é focado em mostrar para o aluno que primeiro ele tem que atingir a comunicação e a comunicação com segurança, né? Aquela tranquilidade. E depois ele Uhum. alcança a fluência. A pergunta principal, o tema da nossa live, afinal de contas, o que é comunicar-se em inglês? E essa pergunta ela foi desdobrada em 4 outras perguntas, meu querido. Será que eu já É, posso jogar essas 4 perguntas e deixar o pessoal... pode. Vamos Aí o lá. pessoal fica sabendo como vai se discorrer aí nossa conversa. Vai lá. Exatamente. A segunda pergunta, que é a primeira que é desdobrada. Aprender a se comunicar em inglês é difícil? A próxima. Uhum. Em quanto tempo eu consigo me comunicar com segurança em inglês? Olha, em quanto tempo, hein? A próxima. Para eu conseguir um trabalho melhor, puxa vida, muitos brasileiros querem. Eu preciso ser fluente ou saber me comunicar em inglês? Legal. Se é fluente ou se comunicar, por quê? Opa, preciso saber o porquê. E a última pergunta. Se eu quiser conseguir uma promoção do trabalho, eu preciso ser fluente ou saber me comunicar? Olha que interessante, né? 5 perguntas, Ricardo. Puxa vida! Legal, legal, legal. Bom, vamos lá pela primeira. Começa aí com a primeira, então, e eu já sigo. Vamos lá. Afinal O de que é, contas,
O que é comunicar-se em inglês? Tá, legal. Bora lá. Vou tentar. Você vai vendo aí se eu estou deixando claro essa intenção, porque a intenção dessa pergunta, nessas perguntas que você fez, é obviamente para deixar claro a diferença, aliás, o que é se comunicar e por que é isso, né? Por que a gente tem que buscar Isso, isso? Bom, exatamente. se comunicar em inglês é entender e ser entendido numa conversa, como a gente está fazendo aqui agora, correto? Uhum, correto. Então, olha só, comunicar-se em um idioma, em nosso caso, o inglês, é você poder fazer com naturalidade, passar a informação que você quer e também receber aquela informação daquele bate-papo, que pode ser de 1 minuto, pode ser de meia hora, pode ser de 1 hora. E esse comunicar-se, ele depende de alguns fatores, de você se comunicar é você passar essa informação e também receber alguma informação de forma que não tenha tanto ruído assim, que você consiga passar a ideia que você queria. Exemplo, se eu for dar uma palestra em português mesmo ou até em inglês, eu tenho um tema e eu preciso fazer com que aquele tema seja entendido pela audiência, pelas pessoas que estão assistindo, correto? Correto. Se comunicar em inglês é fazer com que esse tema, a sua ideia e tudo aquilo que você deixou no slide ou até mesmo deixou ali na sua lousa para apresentar nessa palestra ou numa reunião, encontre aquelas pessoas de forma clara. Acho que Certo. fui claro? Sim, sim. Então quer dizer que comunicar-se se eu falar com você, você vai me entender. E se Exato. você se você não me entender, cara? E aí? Não houve comunicação? Se eu estiver ali falando inglês e de repente a pessoa não me entender, ou eu não entender uma frase que a pessoa falou, cara. E aí? Houve comunicação, sim, senhor. Então vamos Houve lá. sim. Exato. Olha só, uma comunicação, ela não é feita só de acertos ou daquela coisa rápida. Olá, bom dia, boa tarde, eu estou indo ali buscar pães na padaria, tchau. Né? Aham. Não é simples assim. Às vezes uma conversa, às vezes vai depender do momento que você está ali, às vezes se você estiver sentado em algum lugar para um bate-papo que você já estava programado fazer, ou num pub, ou numa lanchonete, algo vai acontecer e vai acontecer ruídos. Ruídos da comunicação é o quê? Você talvez contar algo e a pessoa não entender, você precisa reexplicar aquilo, entendeu? Legal. De repente, o que a pessoa tem que entender? Que uma comunicação em qualquer idioma, inclusive no inglês, é você entender que pode acontecer ruídos. De você, eu não entendi alguém, eu peço desculpa e pergunto de novo. Eu também, às vezes, me expliquei e até para mim não ficou legal e eu volto atrás, reexplico aquilo de novo. Se comunicar é se fazer entendido e não é perfeição, tá? Comunicação é algo que você tem que, assim, não pensar em perfeição. Você faz na intenção de que o resultado seja bom, mas não é obrigado que seja, né? Que Sim. seja perfeito. Sim, sim. Então quer dizer que a gente pode entender para quem está nos ouvindo aqui que a comunicação é a mesma. Vou até, não sei se tem algum médico nos ouvindo aqui. Quando o médico vai explicar alguma coisa para a gente, se ele usar termos técnicos, vai haver comunicação? Provavelmente não, porque eu não vou entender. Exatamente. Não vou entender. E o que o médico faz então? Ele se comunica, ele usa palavras mais simples, cara. Ah, Uhum. tá. Então eu acho que dá para usar esse paralelo também, Ricardo, para dizer Claro, que perfeitamente. Muito eu não bem sou completado. eu não sou fluente no vocabulário médico. Então, o que o médico faz? Ele vai simplificar. Se eu for explicar alguma coisa para o médico, eu não vou me explicar usando o vocabulário médico, porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou usar o meu poder de comunicação e explicar o que eu estou sentindo com as minhas palavras e o médico vai entender. É isso, Perfeito. E aí então. é exatamente isso. Ou seja, eu não preciso ter termos técnicos no idioma para me comunicar em inglês. Isso. Tem gente que Legal. acha,
Tem gente que acha que tem muitos alunos, né, principalmente no começo, eles falam assim, nossa, eu só vou falar com alguém em inglês a hora que eu tiver no nível avançado para frente. É um engano isso. Ah, tá. Porque ele acha que ele deve ter esses termos técnicos, ou a hora que ele estiver no nível business, que ele tiver os vocabulários monstruosos lá, né? Enfim, não Sim. é isso. É exatamente isso que você disse. Eu não preciso ter termos técnicos ou saber palavras mirabolantes para poder me comunicar no idioma. Perfeito a sua colocação, fecha muito bem. Para se comunicar, então, em um idioma, no inglês, eu posso me comunicar em curto tempo até, Uhum. passar a praticar, porque entendendo que eu não preciso ter tudo isso. E não sei se você sabe, Gabriel, eu acho que sim, já conversamos muito disso. Uma pessoa, para ela se comunicar, para ela ser fluente no idioma, segundo a União Europeia, ela precisa ter 2.500 palavras ativas. A Legal. União Europeia, ela não cita quais são as palavras, ela não cita termos técnicos, né? Ela não cita Ah, olha que nada. interessante, não? Exato. Então, assim, a fluência ali, ela está totalmente linkada com a comunicação. Então, claro que a gente vai ter outros chats para a gente falar desse tema, né? Por exemplo, a gente já tem no nosso canal do YouTube uma aula, eu fiz uma aula sobre proficiência, níveis de linguagens, né? Uhum. As pessoas podem encontrar no nosso site, também no canal do YouTube. Acho que foi 50 minutos que eu falei sobre esse assunto e eu cito a União Europeia, essa citação da União Europeia, que ela não cita qual é o termo que você tem que ter, o nível, mas Sim. para você ser fluente, 2.500 palavras ativas, ou seja, a comunicação é basicamente isso, ela tem um link com a fluência a partir do momento que eu não dou atenção para a perfeição, eu tenho que saber tudo. Não, se eu não sei, se eu não me lembro como usar uma frase na afirmativa, eu Uhum. aprendo, eu uso o oposto, né? Ou um sinônimo daquele Sim. vocabulário e eu consigo me comunicar, eu consigo me fazer entendido. Legal, legal. Então, eu achei muito interessante essa colocação sua do fato de você usar palavras, não só os sinônimos, mas o caminho inverso, né? Se eu não sei afirmar uma coisa, eu nego, por exemplo. Vou dar um Uhum, exemplo bem simples, não? Se eu for uhum, falar, puxa, eu não lembro como é que eu falo que uma pessoa é alta. Puxa, eu não sei uhum. falar alta, mas eu sei falar baixo, então eu vou falar que aquela pessoa não é alta, né? Vou usar Exatamente. esse exemplo, né, para deixar claro para o pessoal entender, né? Essa questão aí Uhum. de usar Exatamente. alternativas. Muito bom, Ricardo. Exatamente isso. Então eu posso falar assim: I am not tall. I am not tall. Eu Sim, não sou alto. Quer dizer que I am short. Quer dizer que isso, eu sou baixo. exatamente. Exatamente isso. Então, fica claro, então, eu acho, uma coisa legal para deixar claro nessa abertura, nessa primeira pergunta. É, você não deve. Aliás, deixa eu começar aqui de um jeito legal. Não deixe para começar a praticar a sua fala ou a sua escrita, se você está escrevendo em inglês, só quando você tiver um nível aceitável. Comece desde quando você está estudando com o nível que você já tem, e a partir daí você vai alcançar a comunicação. Não espere o nível tal ou o nível acima daquilo que você está. Passe a usar agora sem medo, sem receio. Afinal de contas, se comunicar é colocar aquilo que você já tem de conhecimento em prática. Exatamente. Bom. E olha, você deu o exemplo já fazendo na prática. Você falou assim, você começou uma frase e falou, peraí, deixa eu me colocar de uma forma clara ou diferente. Isso é Exato, comunicar-se, né? exato. Você estava E buscando olha algumas só, palavras. é o meu idioma nativo, Gabriel. E eu Sim. preciso ainda me retratar, olha só, né? Então, e olha só, e olha, o pessoal, não sei se você já ouviu isso de alunos ou de pessoas, não alunos, não precisa ser aluno, mas uma pessoa que tinha Aham. vontade de aprender inglês, tem vontade. Nossa, eu tenho que falar rápido em inglês. Já. Legal. Tem que falar rápido, cara, mas não responda ainda não.
Olha Aham, só, você falou assim, ó, deixa-me falar diferente essa frase. Estou falando a frase que você falou há 30 segundos. Aí você certo. falou, deixa eu falar diferente. Você respirou e falou devagar, cara. Você falou devagar Exato, em português, cara. Então exatamente. E então aí, tem, então tem que ser pode falar. rápido para falar inglês ou não? Me diga. Meu, ó, existem uma. Não precisa, eu já corto isso, não precisa. Para falar inglês, inclusive depois a gente vai se falar aqui em inglês um pouquinho. Sim, Né, a gente não combinou nada disso, o chat não é não. isso, é um bate-papo claro. E a gente vai mostrar que realmente não precisa, né, para se comprar. Essa live poderia ser em inglês e a gente ia conseguir passar ela Uhum. tranquilamente, a informação. E algumas vezes eu ia precisar me retratar também em inglês, por que não? Sim, Né? sim. E assim, não precisa ser rápido, mas tem uma coisa que eu quero tirar uma objeção que as pessoas falam. Mas quando eu estou ouvindo um nativo lá na série ou no filme, aí eu não entendo, eles falam rápido demais. Bom, eu particularmente sou ligado no 250, nem a 220. Em português, às vezes a pessoa fala, você já me falou isso. Ricardo, peraí. Respira e me fala de novo. Eu não Né? Porque a entendi nada do que você informação. falou. Né? Eu falo assim, eu não entendi o que você falou, cara. A informação era tão importante, tão boa, que você queria saber e eu também queria passar logo essa informação e acabou que não deu certo. E assim, eu também falo rápido. Então a gente tem essa impressão do nativo, primeiro, porque a gente não está acostumado com a voz desse ator, dessa atriz, desse cantor, não está Uhum. acostumado, por isso é uma prática diária, você se adapta, né? Eu já falei disso outras vezes. Às vezes você chega num país, você acha, você está estudando inglês, você acha que você vai se dar bem já de primeira, vai acontecer uns ruídos na sua fala, também na sua escuta, porque você precisa se adaptar também com a pessoa, a Sim, personalidade dela, enfim. Então a pessoa fala rápido, assim como nós brasileiros também falamos rápido, né? exatamente. Então, não precisa falar rápido para falar inglês. Não Uhum. precisa, claro. Mas, naturalmente, você vai falar rápido porque você vai ter uma prática, uma naturalidade. E assim, por exemplo, eu disse I'm not tall. I'm not Uhum. tall. Eu poderia falar I am not tall, Sim, sim. né? Mas para mim é muito natural falar I am not tall, porque eu já disse isso uma vez. Eu já repeti isso várias vezes, já faz parte da minha comunicação. Já essas palavras que estão nessa frase fazem parte das minhas 2.500 palavras ativas. Exatamente. Então quer dizer Ou o seguinte, mais. que você, então quer dizer que o que faz a gente falar rápido, que é um dos desejos das pessoas, é o que? A repetição. É isso. Exatamente. Se eu aprendo uma Exatamente. coisa hoje, não adianta eu enfiar na minha cabeça que amanhã eu vou estar falando aquilo tranquilamente, porque vai ser muito difícil, né? Vou precisar de Exatamente. tempo, né? A repetição, ela não, dentro do idioma, eu acho que assim, sem ela não tem aprendizado. Você precisa repetir. E envolve no instrumento, envolve em tudo. Até um sistema novo que você entrou na empresa agora, você vai se adaptar. Você vai fazer um Uhum. lançamento de uma nota lá ou de uma contas a pagar a receber. Na primeira vez que a pessoa te ensina, parece um bicho de sete cabeças. Aí você aplica uma vez, faz aquilo uma vez, começou a ficar claro, mas ainda não está perfeito. Se alguém te pedir para fazer de novo, você faz com cautela, mas você repete pela segunda vez. Na terceira Isso. vez, vai ficar claro. Assim é o idioma, aquele vocabulário novo, o English tip mesmo, tip que a gente grava aí diariamente. Se aquela palavra é nova para você, você vai precisar usar ela pelo menos ali de 2 a 3 vezes no mínimo para começar a se... Exatamente. ou uma expressão, ou Sim, aquela frase, né? sim, eu acho que tudo na vida é assim, para as pessoas entenderem que aprender um idioma não é muito diferente de você aprender a dirigir um carro. Quando você Exato. começa a dirigir um carro, você fica tenso, você não sabe para onde você olha. Hoje, eu já dirijo carros, o carro há quase 20 anos, embora eu tenha Uhum. 25, né? Ah, tá. Tá bom, né? Mas eu entro no carro, eu não sei, é tudo natural, o movimento que eu faço é natural. Então, a prática do idioma vai fazer com que a gente sinta-se natural ao se comunicar. Assim como essa frase que você falou, I'm not tall, I am short. Você não ficou Uhum. pensando, I am
Short. I am not... Não, porque já tá Mas olha, natural. Gabriel, um dia eu precisei ficar pensando, né? Boa, boa. Há dez anos atrás, dizer I am not tall ou Aham. I'm short era muito difícil. E não era difícil, que eu acho que aí já entra na sua segunda pergunta aí, não entra? Né? Sim, sim. É assim. É, Bom, então deixa eu me falar então já essa pergunta, porque a gente não pode perder o raciocínio. Aprender a se comunicar em inglês é difícil, cara? É só para isso. constar a pergunta. Continua. Há 10 anos, então, essa frase não era difícil, ela era. Há 10 anos atrás, não é que era difícil. Eu achava que era difícil na minha mente, porque assim, a primeira palavra que vem na sua cabeça, mas eu vou Sim. falar que é difícil e pronto. E na Hum, verdade, essa palavra difícil, ela acaba, você acaba criando uma coisa negativa na sua mente já no processo de aprendizagem. Então, a minha dica era que você eliminasse essa palavra difícil. Ah, eu não uhum, aprendo inglês porque é difícil. Ah, eu não aprendo teclado porque é difícil. Não uhum. é difícil. Você não tem a prática suficiente necessária para que você possa dizer que é fácil. Sim, sim. Então quer dizer que com a prática fica fácil, mas o que é fácil é simplesmente resultado da prática, resultado da repetição, ficou natural. Exatamente. Então, um dia para mim, há 10 anos atrás, e eu vou contar uma experiência aqui para você de 10 anos atrás, muito curta. Uhum, Quando estudava inglês, eu às vezes marcava uma conversa, pagava uma hora a mais, uma hora de. Não era aula, eu pagava um professor, um amigo meu que era professor, certo. hoje ele mora no Canadá, isso, o Thiago. Passou pela Colômbia, está no Canadá hoje. Eu pagava uma hora para ir com ele no supermercado ou em algum lugar para ele me ouvir. E Uhum, também conversar comigo, né? Mas como eu estava ali no nível pré-intermediário, chegando no pré-intermediário, eu precisava falar, né? Colocar em prática o sim. que eu estava aprendendo, que é o que a gente faz hoje diariamente com os alunos via WhatsApp que estão estudando com a gente. E aí, eu ficava, antes eu tomava um banho para ir para essa aula, né, para esse bate-papo, e enquanto eu estava tomando banho, eu estava pensando naquilo que eu ia falar. Aí eu Uhum, formulava as frases na minha cabeça, às vezes eu repetia elas ali, era uma história, né? Ele sempre me perguntava o que eu fiz na semana, ou como foi a minha viagem lá para São Paulo, que eu passei o final de semana na casa do meu irmão, algo desse tipo. E aí eu sim. ficava repetindo aquilo antes de chegar lá. E aí, quando chegava lá, fluía. Falar para você que eu travava, às vezes, acontecia isso. Sim. Eu ficava até um pouco bravo comigo mesmo, mas aí ele olhava para mim, né, e falava assim: Ricardo, nós estamos conversando há mais de 10 minutos e você vai ficar bravo agora por causa de uma frase que você não lembrou? Poxa vida, não? E é exatamente isso que eu faço, que eu passo para os nossos alunos hoje. Foi assim comigo. Eu não estou falando de algo, eu não estou falando algo que eu não fiz. Eu Uhum, sinto, eu tô falando, quando eu falo para os alunos, olha, elimina essa palavra difícil e redobre a quantidade de prática. Né? sim. Redobre a quantidade de prática que você vai trocar a palavra difícil pelo resultado, por fácil. Sim, Entendeu? sim. Legal. Então, foi uma E, experiência muito legal, várias delas, né? sim, então quer dizer que o aprendizado de inglês ele não é difícil, ele requer prática, Uhum. entender que é natural a gente ficar bravo quando a gente errar também, né? Isso é da É natureza natural. humana. É Aham. natural. Mas o que a gente tem que entender é que esse ficar bravo, tem que ser natural, mas ele não pode se tornar um hábito, né? É interessante a gente trocar também, já que você falou de trocar a palavra difícil pela prática e pelo resultado, trocar esse ficar bravo pela consciência de que também é natural errar, não é verdade? Exatamente. O Então, que eu... assim, na verdade, Uhum. é bem óbvio isso. E é legal que a gente está conversando, está tudo aqui nesse livro, Gabriel. A intenção desse manual é tirar, eliminar. Na verdade, não é nem eliminar, é a pessoa entender o processo de aprendizagem. Isso, Esse é é a o foco do livro. consciência, cara, é a Ter a consciência. consciência. Por exemplo, ó, eu aprendi uma vez, ó, é outra coisa. Você conhece o padre Fábio de Mello? Eu conheço.
Isso. Ele é um ótimo escritor, além de ser, né, de ser um ótimo, faz um ótimo trabalho como padre, Uhum. mas ele é um ótimo escritor, um ótimo comunicador no português, né? Eu não vou falar dos outros Sim. idiomas, mas e uma vez eu estava ouvindo uma determinada situação, uma colocação dele, e ele comentou assim: olha, o problema não é nós ficarmos bravos porque algo deu errado. Ficar bravo, você ficar chateado ou bravo numa determinada situação não é um problema. Isso é do ser humano. Então eu preciso Uhum. entender que é normal isso. Sim. Agora, existe um problema criado por nós, que aí sim é um problema, é quando eu não paro de reclamar e não resolvo aquilo, não dou o passo. Hum, Então, assim, eu reclamo, ótimo, reclamei, acabou a reclamação, e agora? O que que eu vou fazer para seguir em frente? sim. Entendeu? Dentro do aprendizado do idioma, a mesma coisa. Olha, eu entendo que errar é normal, é super normal errar, faz parte do humano. Eu, dentro de uma repetição, vai acontecer isso, meu cérebro vai bugar, sei lá, alguma coisa, ou eu estou com muita informação, vou esquecer. Porém, é normal e continua a conversa e paro de criar um problema. Tá vendo como eu sou ruim? Foi exato, talvez isso que eu falei para o meu professor, e ele falou: Ricardo, nós estamos conversando há 10 minutos. Como você vai se cobrar por uma frase? Sim, o Ou seu por uma foco, palavra que você não lembra? naquele momento o seu foco foi no problema, na dificuldade, né? E ele não, ele estava vendo, ele estava uma visão maior, o seu professor, o Thiago, e ele falou, cara, o foco aqui é o seu resultado, que você está tendo 10 minutos de conversa, né? Ou seja, vamos dar esse foco, né? É natural, como você mesmo disse, é natural do ser humano focar no problema, né? Focar e se Exato, apegar ao problema, né? Adotar o problema, né? Tem que exato. E entender que tem. o problema não, desculpa, Desculpa. tem que entender que o problema ele existe, sim, vai existir, é natural, mas você tem que seguir e achar soluções para ele. E uma solução a gente já deu aqui, né, quando acontecer. É entender que é natural, cara, e bola para frente. Isso. Tem um capítulo desse livro que chama Progresso é melhor que perfeição. Uhum, Né? A gente trabalha nessa ideia, né? Então, o foco no progresso e não na perfeição. Eu errei, era normal, então eu não sou perfeito, mas uhum, houve um progresso. Foquei no progresso, eu vou continuar tendo mais progresso e não vou ficar focando na dor, que é difícil. exatamente, Então, exatamente. resumindo sua segunda pergunta, aprender inglês não é difícil. Se comunicar em inglês não é difícil. Exige passar pelo processo. E a sua terceira pergunta, que eu anotei aqui, por isso que eu tô ligado nela, olha só. Em quanto tempo eu consigo me comunicar em inglês com segurança? Ou me comunicar Hum, com segurança em inglês, não é isso? exatamente, exatamente. E quanto tempo, cara? Tá, agora olha só, como que é uma consequência, né, disso tudo? Porque se eu foco no progresso e não na dor, e eu continuo praticando, a consequência vai ser a segurança na comunicação. E o que, Uhum, primeiro, a gente já falou que é ser seguro, é conseguir se comunicar, conseguir reexplicar algo, ou, aliás, passar aquela informação que você gostaria. Isso é se sim. comunicar e também ser entendido, porque às vezes você também, por exemplo, quando você está me explicando algo aqui, faz parte da comunicação, não é só falar, né? Uma das 4 habilidades de um idioma é o listening também, a Uhum, escuta. E eu estou aqui também tentando te entender. Então, sim. isso também é se comunicar com segurança. Então, quanto tempo eu consigo me comunicar com segurança em inglês? Não existe por exemplo, um número exato. Eu falar assim, ó, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Primeira coisa a se pensar é qual é o sistema de estudos que você vai propor para aprender o idioma. Isso Uhum, vai determinar o tempo que você vai se comunicar com segurança. legal. Então, vamos supor que um aluno começou hoje, se matriculou na nossa turma, a última turma agora, que a gente vai abrir dia 3 de agosto, por exemplo. Uhum, Esse aluno ele é do zero. Até a comunicação, se eles me perguntar quanto tempo eu vou começar a me comunicar,
Se ele entrar dentro do nosso sistema de estudos, a gente vai descobrir se ele vai estudar uma vez na semana ali, ele vai ter uma aula, ou se ele vai fazer 2 aulas, né, na semana, e aquele contato diário com a gente que existe, que vai fazer ele colocar as aulas em prática. Então, assim, não a forma que ele vai se adaptar com os estudos que vai fazer ele alcançar a segurança. E olha só Legal. o tempo. Na minha opinião, você vai alcançar a segurança na comunicação do idioma quando você tiver um nível intermediário do Legal. inglês. Legal. E o que é um aluno intermediário? O que é uma pessoa intermediária no inglês? Essa pessoa, ela tem segurança na comunicação do inglês porque ela tem esse nível. E vice-versa. Quem é um aluno intermediário? É aquela pessoa que se comunica com segurança porque ela consegue se escrever em inglês bem com alguém, não é perfeito, mas consegue escrever, consegue ler um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, trabalhar com aquilo, e consegue também conversar com alguém com o seu nível de fala ali, mesmo às vezes não lembrando o vocabulário, não tendo uma pronúncia perfeita, e também o listening ali dentro desse nível intermediário. Então, em quanto tempo eu consigo me comunicar com segurança? O quanto antes eu alcançar o nível intermediário do idioma. Legal. E eu acho, você falou da pronúncia, olha que me veio à mente, cara. Muitas vezes o pessoal fala, puxa, você tem que ter uma pronúncia redondinha, perfeita, tem que se fazer entendido todas as sílabas. Isso é um sonho, obviamente. Na língua portuguesa a gente só alcança isso com muita prática e depende da pessoa também, porque às vezes a pessoa... bom, mas não vem ao caso. A questão da pronúncia, olha só, o que é ser errado e o que é ser certo na pronúncia, Ricardo? Eu não estava no script, cara, desculpa, coloquei no meio aqui, Não, mas você falou da pronúncia. Sem problema. Eu vou dar um exemplo quando eu falava para os alunos, puxa vida, mas o que é certo a pronúncia? É desse jeito ou é desse jeito? Obviamente tem palavras que você não pode também ter uma pronúncia muito diferente, senão não vai entender. Exatamente. Mas isso eu vou pegar o exemplo. Entender, tá? Isso aí o que você disse é importantíssimo. Vão existir algumas palavras que, se você se equivocar demais na pronúncia, ela pode dar um outro sentido. Isso. Aí você tem que ficar atento. Exatamente, mas aí, obviamente, a comunicação ela depende muito da vontade de quem está emitindo e de quem está recebendo, né? Se a pessoa tiver com má vontade, você pode falar o inglês perfeito, ele vai achar uma desculpinha e vai falar que está errado. Se a pessoa tiver com boa vontade, ela vai te entender mesmo com aquela pronúncia diferente. Eu vou dar um exemplo da língua portuguesa, Ricardo, se você me permite, mas não é erro de pronúncia, é diferença de pronúncia. Aqui, onde nós moramos em Limeira, interior de São Paulo, nós falamos porta. Porta. Exatamente. Porta. No litoral e lá no Nordeste, como é a pronúncia, cara? Porta. Legal. Porta. E no Rio Grande do Sul é porta. Porta. Legal. Qual que é a pronúncia certa? Nenhuma. Rapaz, acho que é as 3, não é? Exatamente. Desculpa, eu falei uma coisa e falei outra, perdão. Qual que é a pronúncia errada? Nenhuma. E qual que é a certa? As 3. Exatamente. Ótimo exemplo, Gabriel. Ótimo exemplo. Ótima didática de exemplo. Então, porque você falou ali da perfeição da pronúncia, acho que a gente tem que eliminar da nossa mente no aprendizado de inglês, primeiro, a velocidade, nós falamos, a velocidade você atinge com o tempo, olha, e quando você quer enfatizar a comunicação perfeita, você dá uma desacelerada na fala, você vê como é que a velocidade ela não é importante, depende, a não ser que você for um narrador de rádio para transmitir futebol, fora isso, não. Ou se você precisa que aquela informação chegue rápido, no telefone. Olha, eu estou em pânico, você tem que falar rápido, aí sim. Mas são situações. Sim, são situações, mas normalmente, se você colocar na balança, são situações que acontecem com muito menos frequência do que aquelas em que você precisa se comunicar com mais clareza e devagar, se possível, né, Ricardo? Ou seja, 90% é a naturalidade e 10% são essas ocasiões que podem acontecer e que a gente não deve se preocupar. Não, de forma alguma, não deve se preocupar. Então, assim, obviamente nós não estamos dizendo que a pronúncia ela tem que ser deixada de lado e tem que ser relaxada, de forma alguma.
ela tem que ser trabalhada, mas respeitando esse tempo de aprendizado e conforme você vai praticando e aprendendo a forma de se pronunciar aquela palavra, né? Uhum. E eu acho assim, se você me permite já, eu acho que ela faz um link interessante aqui com a próxima pergunta, o que a gente está falando aqui. Por quê? A Vamos gente lá, pensa assim, puxa, eu tenho que pronunciar perfeitamente? Será que eu tenho que ser fluente? Será que eu tenho que falar rápido? Por quê? Muitos de nós brasileiros, quando estamos aprendendo inglês ou temos essa intenção, muitos são por conta de um trabalho melhor, Ô, né? Gabriel, Sim, sim. o nosso tempo aqui da live estourou. Fechamos a nossa primeira parte do Chat English U. Mais de uma hora, aliás, deu uma hora e o Instagram cortou a nossa chamada, né, o máximo ali de tempo do nosso chat. Nem percebemos que a conversa estava muito livre, muito legal. E ainda faltaram duas perguntas, né? Duas perguntas para a gente debater e fechar o nosso chat, que tem o tema de, afinal de contas, o que é comunicar-se em inglês? E eu vou aguardar o Gabriel aqui de novo para a gente começar, aliás, retomar a parte 2 da nossa live, do nosso chat English U. Vamos lá. Guardando aqui o... Gabriel Segundeiro, onde está Arthur? Gabriel Segundeiro, onde está tu? Bom, pessoal, estou aguardando o Gabriel, a gente vai fechar aqui a nossa live, é a parte 2 aqui da live. Afinal de contas, o que é se comunicar em inglês? E aí, o Gabriel já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ricardo, agora eu estou aparecendo. Para mim ainda não, meu Deus, ainda não. Estranho. Agora eu estou ao vivo aqui, pelo menos para mim está aparecendo assim. Quem sabe não aparece. Bom, mas vamos lá, vamos lá, Vamos que eu lá, estava vamos lá. já aguardando. A gente ia para a terceira pergunta das quatro, das cinco, como que é aí? Ai, me perdi. Nós íamos para a quarta das 5 perguntas. Faltaram duas, então. Duas. O que você acha? Já, olha, passou uma hora rapidinho, muito rápido, nosso bate-papo. Muito Muita bom. coisa, a gente fez a introdução ali no início, né? Essa mudança também do nosso chat para quarta-feira, né? Uhum, E exatamente. vamos deixar então para quarta-feira que vem essas duas próximas perguntas para nossa. Combinadíssimo. Aí já fica aquele gostinho de quero mais. O pessoal que não assistiu o bate-papo todo, dá tempo de reassistir, dá tempo de ver aí o que a gente conversou nessas 3 primeiras perguntas. E a gente segue, então, a edição... Eu não vou falar parte 2, não, porque foi muito boa aqui. Eu acho que tudo que a gente comentou foi muito legal, né? Afinal... Sim.
O que é comunicar-se em inglês? Acho que a gente fechou bem. Deu para Sim, deixar essa clareza, concorda? sim, sim. E as próximas perguntas seriam derivadas dessa. A partir do entendimento do que é comunicação em inglês, as outras perguntas cairão como uma luva. Vai Exato, fechar com chave de ouro o tema. exato. E aí, deixa aí as duas perguntas de novo para o pessoal saber e já Vamos fica lá. combinado, então. Fechando essa live aqui, então, fechando o nosso Chat English U, que é o 13º episódio, e agora não mais Exatamente. sexta-feira, todas as quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, 8 De da noite. Brasília, exatamente. Bom, vamos Beleza. lá. Ficamos com duas perguntas. Para eu conseguir um trabalho melhor, eu preciso ser fluente ou saber me comunicar em inglês? Legal. Por quê? Opa, então são duas perguntas. E a última, e se eu quiser conseguir uma promoção no trabalho, eu preciso ser fluente ou saber me comunicar? Perfeito. Legal. Ah, vai Perfeito. dar certinho, então. Eu acho que a gente pensou, essas perguntas que você elaborou aí, né, que a gente pensou junto aí nessa ideia de comunicação, a gente Sim. achou que ia bater papo o quê? 5 horas? Meu Deus. É jogo de tênis, porque partidas de tênis que demoram horas e horas, né? Exato. Poxa vida. Legal, então. Então ficaram duas perguntas, então, as duas últimas, para o nosso próximo chat, que é hashtag 14, então, combinado? Exatamente. Chat English U 14. Perfeito. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço de coração aí a Eu que parceria, agradeço. todos os pontos que você citou aí. Tenho certeza que foi de muita valia aí para todos que nos acompanharam, aqueles que ainda vão assistir. Eu agradeço também você que está assistindo até o final aqui agora, né? Completando isso. O nosso Chat English U sobre comunicação em inglês, o foco nessa ideia. E se inscreva no canal, não sei por onde você vai estar vendo aí, talvez você que está vendo depois, se está vendo pelo canal do YouTube, se está vendo pela página do Facebook, se inscreva, faça tudo aí que você puder, entra no nosso site englishu.com.br, continue em contato com a gente, qualquer dúvida é só deixar nos comentários, não é, Gabriel? Exatamente. E se essa dúvida sua já tiver um link, e mesmo se não tiver link, a gente vai responder também na próxima quarta. Você vai responder, né, Verdade. Ricardo? Na próxima quarta, no próximo chat. Perfeito. Muito Legal. obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, os que acompanharam depois também, não ao vivo. Mas nos vemos então na próxima quarta-feira, às 20 horas. E aí, aquele combinado que eu falei que a gente falaria inglês aqui, pelo menos um pouco, né? Nós nos Uhum. comunicaríamos, né? É isso mesmo? Nós vamos nos comunicar em inglês para poder Isso. deixar claro que não precisa de muito para se adaptar, né? Para se comunicar. É a naturalidade e é isso aí. Thank you so Uhum. much, my friend. You Thank are, you you, are the friend. best. You are the best. Thank you. It's a pleasure for me. It's a pleasure for us.